casa, debaixo da coberta, tomando um Nescauzinho com uma torrada, né? Ô glória, né? Que bênção. Tomando uma sopa, um caldo de jaraqui, tucunaré. Obrigado, Rona. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. O casal Theo e Fran, que bênção vê-los no culto de ensino. Nesse frio, andar de moto não é fácil, né? Mas que bom que vocês puderam vir à casa do Senhor. Amém, irmã Francisca? Olhando para a irmã Francisca, a senhora já preencheu a fichinha? Já? Já. Quem é membro dessa igreja, que já foi recebido, ainda não tenha o cadastro preenchido, procure aquela irmã ali, que está com o Caio ali, olhando para a caixa de som, eu acho. Procurem ela, no domingo a gente vai reforçar, que esse final de mês aí, começo do mês que vem, a gente vai estar indo na EBOM, e aí ela já vai estar levando uma outra remessa de irmãos para serem membrados lá na nossa sede. Falando de EBOM, os irmãos que vão a EBOM, procure o Ronan, para estar alinhando, acertando, né? A gente precisa essa semana pagar pelo menos a inscrição já lá, que é R$60, a gente precisa pagar essa inscrição essa semana dos irmãos que vão, e vamos caminhando, sem ser nesse sábado, nem no outro, no terceiro sábado, a nossa igreja vai estar oferecendo aqui um café para o conselho de pastores. Desde já peço ajuda dos irmãos para estarem disponíveis, para estar recebendo os irmãos, para estar servindo os irmãos aqui, né? É sempre uma alegria, um prazer para nós recebermos os irmãos do conselho de pastores, os pastores das igrejas aqui da Fazenda Rio Grande. João, bom te ver aqui, João, que bênção, Deus abençoe. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus? Antes, Kaila, você coloca o texto que a gente estava usando, Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 1. Eu já ia falar, vamos, igual o pastor Deiró aparece o povo lá, mas a Kaila já... Mateus capítulo 5, Kaila. Cadê o texto, menina? Brincadeira, Kaila, é Daniel mesmo, Daniel. É treinar esse povo. O dia que o pastor Deiró vinha aqui, ele poder... Vocês estão ninja aí. Que bênção. Vocês são bênção demais. Esse imperador, Dário, ele era o cara da época, dominava todos os reinos do mundo, praticamente. Ele substituiu o Império Babilônico e agora ele é o líder do Império Medo-Persa e Daniel continua servindo eles. Né? E ele pensa em colocar Daniel na frente de tudo, porque Daniel tinha um espírito, versículo 2, o versículo 2 vai dizer que ele tinha um espírito de excelência. Versículo 2, versículo 3. Agora o versículo 4. Agora olha o versículo 4 que me chamou a atenção, que eu não vi, mas na hora que a gente estava lendo, quem está trabalhando aí? Quem ainda não está trabalhando, nem que seja estágio, 4 horinhas lá, menor aprendiz. Tem algum menor aprendiz aqui? Nenhum. Estágio, tem alguém fazendo estágio? Tem estágio, aí o João está fazendo estágio. Estágio. Tá bom. Quem ainda não está fazendo estágio ou não é menor aprendiz e quer ser? Amém? Já foram atrás de alguma coisa? Amém. Olha o que me chamou a atenção nesse texto, antes da gente entrar na mensagem em si. Então, o versículo anterior vai falar que não era só Daniel que chamou a atenção do rei, mas mais um monte de presidentes, né, de governadores, junto com Daniel, queriam estar auxiliando o Dário na governança do império. Só que os outros colegas de Daniel ficaram com inveja, com ciúme, e eles, cara, a gente precisa derrubar esse cara. Isso vocês precisam saber que tem no mercado de trabalho. A gente precisa derrubar esse cara. Aí olha o que diz, então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, ou seja, do trabalho que ele exercia.
procuraram notas fiscais para ver se tinha nota fiscal fria, nada. Pô, ele não passa nenhuma nota fria aqui, ó. Vamos ver se ele não está desviando, também não está desviando nada. Vamos ver se ele cumpre o horário certinho de trabalho dele, se ele não fica um tempão lá no banheiro escondido, também não. Vamos ver se ele fica muito tempo no Zap Zap, também não. Esse Daniel é irrepreensível. Não, a gente precisa achar alguma coisa, e não acharam nada, não acharam nada. Nunca, lá, Carla, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aí eles foram na ferida, né, que Daniel tinha um costume de orar 3 vezes por dia. Tá, então, você vai ver que esses colegas de Daniel, ele não era cercado só de pessoas boas no seu ninho ali de trabalho. E isso a gente precisa saber, que no mercado de trabalho, vocês que vão entrar, os irmãos já adultos que já estão inseridos no mercado de trabalho, sabem muito bem que não é só parceiro, que tem gente lá que está para te derrubar. E você tem que levantar, estar firme, tem que se proteger, tem que se guardar, porque é assim o mercado de trabalho. Então vai ter gente que vai querer te derrubar, e é nossa responsabilidade a gente se guardar, a gente se proteger. Como? Fazendo aquilo que é certo, fazendo aquilo que é certo. Agora a palavra lá, Kaila. Isso aqui dá um outro ofertório, né? Quando eles tentam achar alguma coisa, né? Tentaram... Ô, Kaila, só porque eu falei que, puxa... Evangelista Guerra, bom te ver aí, o Guerra está no segundo turno agora, está meio ausente dos cultos de ensino, durante a semana. Então, a gente entendeu que Deus, para algumas pessoas, Ele tem riqueza, quer abençoar de forma rica, abundante, de forma financeira algumas pessoas. Para outros, Ele tem a porção acostumada. É o que nós aprendemos na última quinta-feira. Você pode ir lá no canal da igreja no YouTube e assistir a palavra, e ver a palavra. E a gente entendeu que para nós termos a porção acostumada, ou ser rico, ter dinheiro, ter condições de dar uma vida boa, digna para a nossa família, a gente precisa o quê? Trabalhar. Não adianta querer ser abençoado por Deus e não correr atrás, e não fazer por onde, né? Ou seja, e a gente entendeu semana passada que o trabalho não é uma maldição. Não é porque o homem caiu, o Adão comeu o fruto, aí ele foi condenado a trabalhar. Não, antes do Adão pecar, antes do Adão comer o fruto, a gente viu Deus já dando ordem para o Adão cultivar a terra, cuidar do jardim, ou seja, ele trabalhava. Então, o apóstolo Paulo vai nos apresentar um texto bíblico que o trabalho dignifica o homem. Só que esse trabalho, para que nós venhamos ter a bênção de Deus, ouçam aqui agora, não pode ser de qualquer maneira. O meu trabalho precisa ter excelência. Aquilo que eu me proponho em fazer, seja a minha mão de obra, seja um produto que eu vou oferecer, precisa ter excelência, porque o meu trabalho é a minha digital. Como que é o sobrenome do Wallace? Amaral. A hora que o Wallace vai no Detran ou fazer algum documento, a hora que ele coloca o dedão dele lá, a digital dele, aparece Wallace Amaral. É a digital dele, ele é reconhecido pelaquela digital. E no mercado de trabalho, aquilo que nós fazemos é a nossa digital. É como nós nos tornamos conhecidos. Aí eu faço uma pergunta: qual é, aos irmãos que já trabalham, né, qual é a sua digital? Qual é a minha digital? Qual é a minha identidade no mercado de trabalho? Como o meu patrão me vê, como o meu chefe me vê, ou como os meus clientes me veem, como os meus subordinados me verem, como os meus superiores me verem. Me verem, não. Me veem, isso. Então, a minha identidade está impregnada naquilo que eu faço. Amém?
Meu trabalho é a minha identidade, é o texto que nós lemos, e Daniel tinha uma identidade excelente, porque tudo que ele se propunha em fazer, ele procurava aplicar a excelência, ele fazia da melhor maneira possível, e nós vamos entender que fazer com excelência, Theo, é um dos 5 princípios que levam um judeu a prosperar. A gente tem visto isso nas palavras do ofertório no domingo. Eu acho que é o segundo princípio que leva um judeu a prosperar. Tudo que ele se propõe, ou não, é o primeiro. Tudo que ele se propõe em fazer, ele procura fazer com excelência, com dedicação. E detalhe aí, quem faz com dedicação, quem faz com excelência, não vai cobrar o mesmo valor que o outro que faz de qualquer jeito, sim ou não? Consequentemente, eu vou ter um retorno financeiro melhor. Eu vou ter condição de chegar para o meu chefe, para o meu líder, para o meu patrão, ou para quem eu emprego ou venho do meu serviço, chegar, olha, eu preciso dar uma corrigida, eu preciso melhorar isso aqui. Aí entra um outro texto que a gente já leu aqui na igreja, que está lá em... Opa! Isso aqui é uma parede que o Isaac fez. A gente vai entender que existe uma orientação de Deus para que tudo que viermos a fazer, façamos com espírito de excelência. Irmãos, e isso honra a Deus. Às vezes no meio cristão, graças a Deus que aqui não tem isso, pelo menos em irmãos que participam de culto de ensino, em reunião de obreiro, isso não acontece. Mas é tão comum, muito por aí, pessoas que já têm anos de crente, mas você vai conhecer, se contrata ele para fazer um serviço, é a coisa mais horrorosa do mundo. Ou não entrega, ou e fica pela metade, e fica misericórdia, aí perde o amigo, perde o irmão, perde dinheiro, aí entra aquela história, não contrata o crente. Irmão, como isso dói de ouvir. Já ouviram isso? Como isso dói de ouvir. Essa semana um pastor me ligou, ele, e tal coisa assim, sabe aquele irmão lá, rapaz, deu problema aí, aqui está, e ele foi relatando mais história, não faço trabalho mais com crente. E é triste isso de ouvir, irmãos, e por isso que a gente está falando disso aqui. A gente precisa ter é por isso que eu falo sobre, na hora do ofertório, a gente falar disso, lembrar disso, né? A nossa mão de obra, ou o nosso produto que entregamos, que vendemos, enfim, são a fotografia da nossa identidade, são a fotografia da identidade. Imagina que eu vou pegar o irmão Chico ou o Isaac, eu já falei que era o Isaac, contratei o Isaac, eu quero contratar o Isaac para fazer uma parede, né? A gente vai abrir uma congregação e vamos contratar um pedreiro bom. Eu vi dizer que o Isaac constrói, então vou contratar o Isaac. Mas tem alguma coisa que ele já fez? Passa na rua tal, número tal, tem uma parede lá que ele fez. Aí lá vai eu ver a identidade do Isaac. E aí, contrato ou não? É um exemplo, tá, irmão? É um exemplo. Contrato ou não? É tipo, não, né, Ângela? Não. Não dá para contratar. Aí eu preciso de um eletricista. Aí eu quero ver como que ficou os banheiros lá. Não, pode deixar que eu faça uns boxe e cobro a metade do preço, Edmar. Aí, onde você fez? Em tal lugar, aí você vai lá, imagina a pessoa senta e não dá nem para ficar à vontade. Só estiver muito apurado. Porque não tem privacidade nenhuma Aí contrato não, eu sou eletricista de ponta. Aí você vai ver tudo que vai fazer, tudo na gambiarra, rei da gambiarrice. É a identidade da pessoa que vai sendo forjada, é um sobrenome que está sendo forjado muito ruim. E eu estou falando isso para que vocês fujam disso, porque
esse tipo de trabalho, de qualquer maneira, não honra a Deus. Não honra a Deus. E muitas das vezes, a gente é pego naquela situação, mas é tão pouquinho que estão fazendo para mim, deixa eu fazer de qualquer jeito aqui mesmo, nunca mais vou ver essa pessoa, só que Deus está vendo. E olha o que, quem é que mexe com confeitaria aqui? Ninguém, né? Mas imagina, você chega para alguém, olha, eu quero fazer um bolo, aniversário da minha filha, eu quero um bolo desse jeito aqui. Fala uma panificadora famosa aí. Não é panificadora, é confeitaria famosa. A Carol não está aqui para mim. Essa aí, Gema. Eu quero um bolo, vocês fazem. Quanto que é? Um bolo desse de 1 quilo é R$200. Misericórdia, que absurdo. Não. Eu conheço uma moça lá da vila que cobra R$50. Vou levar para ela. Você faz, amiga? Faço. Você me dá 25 agora e 25 depois que você vir pegar o produto. Aí vai lá, você pegar o tão sonhado bolo, a tua expectativa do bolo para o aniversário da tua filha, para o aniversário da Ângela, né, de 2 anos. Aí chegou o dia de pegar o bolo, irmã Ivone. Olha o que vai aparecer. Aí você ainda tem que dar mais R$25. Só que o outro era 200. E aí? Aí no terceiro ano, não, vou procurar um outro. A irmã Francisca vai com a Giovana, vai lá, não, aquela princesa lá não deu certo, eu vou dar com a Frozen agora. Você consegue fazer? Aí foi lá na Gema de volta. Quanto? 250, misericórdia, é mais caro. Não, mas tem uma outra agora que faz por 75. Aí foi lá, pegar a Frozen no dia do aniversário da Ângela. Imagina a tristeza da criança quando vê um negócio desse, mas estava mais barato. E aí, olha a identidade. Você acha que a irmã vai querer voltar no próximo ano lá? Ou seja, perder um cliente. E a identidade dessa pessoa vai sendo feita de forma muito ruim. Então, mas eu estou cobrando tão pouquinho, eu estou ganhando tão pouquinho, eu vou fazer de qualquer jeito? Não, você não pode fazer como se fosse para aquela pessoa. Olha o que Paulo fala aos Colossenses capítulo 3. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. É pouquinho que você está ganhando, mas faça como se fosse para Deus. E Deus vai te honrar, porque você está honrando o nome dEle. Amém, não amém? E outro detalhe, um texto que a gente já viu lá em Provérbios 22, 29. Você conhece alguém que faz o seu trabalho com cuidado e perfeição? Conhece? Conhece alguém assim? Eu conheço. Em pouco tempo essa pessoa tem o seu valor será reconhecido e ele será chamado para trabalhar para o rei, ou seja, vai trabalhar para alguém que paga muito bem. Não vai ficar trabalhando o tempo todo na mesma situação, o trabalho dele vai sendo valorizado. De repente, para ganhar, ele não vai cobrar o valor que a confeitaria Gema cobrou lá, um bolo de R$200, mas de repente ele cobra 125, mas entrega algo bonito. No ano que vem ele já, agora está 180. E a pessoa conhece a qualidade e ela vai pagar. E a hora que a Rose vai fazer o aniversário da Sofia, Rose, vai lá que o irmão fulano, ele está cobrando um pouquinho mais caro, mas é com segurança, você pode confiar. O sabor é bom, o negócio é um trabalho bonito. Ou seja, é isso que Salomão está querendo dizer. Você conhece alguém que faz o seu trabalho com cuidado e perfeição? Em pouco tempo, seu valor será reconhecido. Reconhecido.
Ser o melhor naquilo que se faz é o que Deuteronômio 28:13 vai falar sobre ser cabeça e não cauda, ou seja, ser cabeça é ser referência na área que você atua, naquilo que você faz. Amém aí? Estão pegando os códigos? Amém. Ser bênção onde trabalhamos é uma outra vertente da minha identidade. Tem irmãos que são uma bênção aqui na igreja, nas coisas da igreja, mas no trabalho é um problema só. É o que faz a confusão, é o que ninguém gosta de estar perto, porque às vezes é chato, é inconveniente. Então eu preciso abençoar da minha maneira, com o meu comportamento, a empresa que eu trabalho, o lugar que eu ganho o meu pão, eu sou sustentado por Deus através daquele trabalho, então eu preciso ser bênção lá. Primeiro Crônicas, esse texto aqui, ó, é muito top, irmãos, sobre essa situação, às vezes, de você estar ganhando pouco, mas esse pouquinho às vezes o patrão é chato, você está ganhando um pouquinho, então tudo conspira para você fazer de qualquer maneira. Mas se você é um crente que participa de culto de ensino, que tem sido ministrado pela palavra de Deus, por mais que o patrão seja chato, por mais que o chefe seja chato, por mais que você ganhe um pouquinho, mas você vai fazer aquilo da melhor maneira possível, como você ganhasse muito, porque você está fazendo para Deus e não para Ele. Olha esse texto aqui, vai falar de Davi, quando ele cuidava das malhadas, não era das ovelhas mais topzinha, porque as ovelhas malhadas eram de um valor inferior. Geralmente o aprisco, olha aqui, ó, a geografia, imagina que isso aqui é um penhasco, um pedaço de rocha, ou a casa. O curral sempre ficava próximo da casa, das ovelhas top. Depois do curral, ficava as ovelhas malhadas, de valor inferior. Se à noite um lobo viesse atacar, levava qual? As ovelhas de pouco valor. E Davi ficava onde? De trás das malhadas. Tinha a casa, ou um penhasco, ou uma montanha, alguma coisa assim. Aí tinha o curral das ovelhas top, de cor uniforme, ali ou só branca ou só preta. Aí vinham as malhadas, e Davi ficava depois delas, cuidando, protegendo, mas tinha pouco valor, mas era o ofício dele proteger. E ele chega a enfrentar urso, ele chega a enfrentar leão, ele dava vida pelas ovelhas, mas era pouco, não tinha valor nenhum, mas ele fazia ele era fiel naquilo que foi proposto para ele fazer, que era defender aquelas ovelhas. Então esse texto mostra, não é o contexto, mas esse texto mostra a intenção que Davi tinha em cuidar, de ser fiel em tudo aquilo que era colocado sobre sua responsabilidade. Os irmãos estão entendendo esse detalhe? Está ficando claro isso? Aí entra aquele texto de Jesus: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se eu não consigo ser organizado, se eu não consigo ter espírito de excelência, quando eu estou ganhando pouquinho em algo pequeno, ou seja, se eu estou empreendendo e estou recebendo muito pouco por aquilo, irmão, eu nunca vou ter um espírito de excelência. Se eu for colocado numa situação maior, eu vou continuar fazendo de qualquer jeito, porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então Davi, o Senhor está falando: eu te tirei do curral, de trás das malhadas, para que fosse chefe do meu povo. Agora ele não é só pastor de umas ovelhas sem valor, agora ele é chefe, ele é líder de uma nação poderosa. E por que chama a atenção de Deus esse perfil de Davi, de cuidar, de proteger aquilo que estava sobre sua responsabilidade, de cuidar? Quando ele é pastorzinho ainda, cuidando de ovelhas sem valor. Opa, se esse cara está cuidando dessas ovelhas que não têm muito valor, esse cara vai cuidar melhor ainda quando ele for colocado para cuidar de uma nação, da minha nação,
Então Davi, eu vou te tirar daí, você vai ser pastor da nação agora, você vai ser o líder, o rei da nação. É cuidar dos mínimos detalhes. Então, eu falo para os adolescentes jovens aqui, daqui a pouco vai começar a abrir porta. É o começo, é o início. Seja fiel nesse começo. E essa fidelidade não se limita ao dizimar, ao ofertar, mas é da maneira como eu emprego a minha mão de obra, o meu esforço ali. Faça mais do que você é pago para fazer. Não faça só o ordinário ali, seja aquele que vai surpreender. Seja aquele que faz mais do que é pago para fazer, uma hora vai receber mais do que fez. Irmãos, isso é fato. Talvez o homem não recompense você, mas essa atitude está honrando a Deus, e Deus ele tem os seus meios de nos abençoar. Amém? Ter uma boa identidade é ter um bom nome, reputação. Provérbios 22:1. É melhor ser respeitado do que ser rico, é melhor ser amado do que ter uma fortuna de ouro ou prata. Então precisamos ter o nosso bom nome, faz parte da nossa identidade. A palavra que eu dou, aquilo que eu concordo em fazer, vale mais o bom nome do que ser estimado. Isso significa credibilidade. Credibilidade. Se é tal dia, é tal dia. Se não deu para tal dia, eu não consegui. Você me dá mais um tempo. Olha, eu conheço uma pessoa que ele é uma bênção. Ele pensa, se qualquer um de nós, se o pastor Adriel chegar para ele, irmão, você consegue fazer um trabalho lá na minha casa, assim, assim, assado? Estou precisando fazer uma mudança lá, assim. Consigo, eu vou lá semana que vem, mas leva quanto tempo? Em umas 3 semanas eu termino lá. Ele vai, cobra um valor, um valor abaixo do mercado. Ele é caprichoso, ele vai lá, começa a fazer. Amanhã eu estou aí. Só que amanhã ele não está. Ele começou, deixou tudo bagunçado lá. Aí a pastora Ju está, puxa, cadê o irmão, não vai vir? Só que esse mesmo irmão já pegou um trabalho lá com o Jorge lá. Prometeu também ir lá para o Jorge. Aí ele fica de galho em galho. Faz um pouquinho lá no Edmar, faz um pouquinho ali. Ou seja, o nome dele é sujo na praça, por onde ele passa. E trabalha bem. Só que quem já esquentou a cabeça com ele não contrata mais ele, porque ele promete uma coisa e não cumpre. E aí às vezes ele até propõe fazer um preço bom, né? E aceita o teu trabalho para não te deixar triste. Só que aí é pior ainda, porque aí você acaba perdendo a amizade. Porque agora esses que chega, o pastor Adriel chega, né? Irmão, você pode fazer tal coisa? Olha, eu posso daqui 3 meses, você espera? É isso que a Bíblia ensina. É daqui 3 meses. Isso é credibilidade no nosso nome. Um judeu preserva, olha só isso aqui, irmãos. Um judeu preserva muito o nome pessoal e também da família. Da família. O nome de Jesus deve ser respeitado, porque não é o João que está lá, é o João da igreja tal, é o José da igreja tal, é a Maria, aquela irmã lá, a Maria, ela vai estar trabalhando, é lá da igreja tal, é crente, ou seja, é a família de Jesus que está indo para o nome da família de Jesus que está indo para o buraco. Olha a responsabilidade que nós temos em relação ao nosso testemunho aí fora. Senhor, quem habitará? Esse texto de Salmos 15, versículo 1 ao 4, é bem interessante. Olha isso. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ele vai dizer, aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aí vai falar mais umas características, ele vai dizer lá no versículo 4, aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. O que é isso? Eu já dei um exemplo disso aqui, quando eu falei disso aqui. Eu tenho um Fusca para vender,
e estou querendo me desfazer desse Fusca. Aí eu chego com o Edmar quer comprar esse Fusca. Aí eu não tenho muita ideia do quanto vale aquele Fusca. Aí eu chego, Edmar, me dá 10 pila nesse Fusca. Aí o Edmar, pastor, então semana que vem, estou lá, semana que vem eu consigo esse 10 mil para comprar esse Fusca. Beleza, fechou, fiquei todo faceiro, 10 conto. Eu achei que ninguém ia pagar nada, só que daqui a pouco, quem tem de carro aí? Pouquinho. Eu encontro com o Ronan. Ô, Ronan, beleza, tudo bom? Cara, consegui vender o Fusca. Vendeu por quanto? 10 pila. Você está louco? Tem um monte de colecionador que paga 50 mil no Fusca desse aí. Você está onde com a cabeça, homem? Aí eu fico, puxa vida, 50 conto? Só que eu já falei que deu. E aí? Vamos repetir o texto, versículo 4. A parte B do versículo 4. Aquele que jura com dano seu. Eu já apertei na mão do Edmar, é 10 mil. Se eu manter esses 10 mil, mesmo sabendo dos 50, é um dano meu, é isso que o texto está fazendo. Nem que me traga prejuízo, mas eu preciso honrar a palavra que eu dei para o Edmar. Mesmo sabendo que tem uma outra oportunidade de 40, 50 mil pelo mesmo valor. Aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. E como isso é comum no mercado de trabalho, nas negociatas, mas isso, se eu sou um servo de Deus, isso eu preciso saber que não honra a Deus. Então é melhor eu ter esse aparente prejuízo agora, perder esse 40 conto, mas eu honrei com o meu nome, honrei com a minha palavra e glorifiquei a Deus. Aí o Ronan, poxa, mas como assim, rapaz? Não, mas eu dei meu nome eu já tinha acertado com o irmão que seria aquele valor. O Ronan fica, caramba, se aparecer uma situação do Ronan, ele ganhou uma indenização e está querendo empreender, não sei o quê, e ele quer alguém para investir, para criar uma construção, e lá, eita Deus falando no mercado, no Arraial, no mercado, o Ronan, se eu apresentar alguma situação para o Ronan, opa, esse camarada aqui, ele é ponta firme, aquilo que ele fala, ele cumpre, ou seja, o meu nome está sendo estabelecido como um nome de confiança, está entendendo? Isso é identidade. Agora, se eu volto atrás, o Ronan até, não, você ia perder muito, mas eu não posso, eu perco a confiança do Ronan, perco a confiança e credibilidade do Edmar, que lá na frente pode ter um negócio bom para mim, e assim vai indo, irmãos. Então nós precisamos zelar pelo bom nome. O nome é o que a gente tem. Mais na frente um pouquinho, o judeu preserva muito o nome pessoal, também isso aqui eu já... Não, e isso não se limita a ter um bom nome em relação a crédito, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso vem do maligno. Se eu prometi, se eu fechei um acordo com o Edmar e falei tal dia, e mudo isso, eu estou sendo influenciado pelo maligno, e isso não honra a Deus. Não adianta eu querer trazer oferta, dízimo, isso é uma entrega que não honra a Deus, irmãos. Não honra a Deus. E Deus nem aceita. Porque de alguma maneira eu estou desonrando Ele lá fora, nos meus negócios, nos meus acordos, na minha palavra. Se eu falo que vou e não vou, pode vir fazer extra, posso, coloca o meu nome aí, a empresa se organiza para receber, aí eu não vou. Tempos atrás tinha uma pessoa que passou por aqui, logo no comecinho, na época do pastor Josué ainda. A irmã estava orando, Senhor, abre uma porta de emprego, Deus abriu a porta de emprego. Aí a gente via mais a irmã, morava próximo da igreja, pela casa do que trabalhando. Aí teve um dia que eu lembro que ela até comentou, puxa vida, estou chegando agora, fui cedo para 24 horas, mas... Aí, na época, uma irmã perguntou, mas o que você está sentindo? Não, eu fui lá pegar um atestado.
enfiando atestado sem necessidade na empresa, isso não honra a Deus, isso é desonestidade. E Deus não aceita uma entrega, uma oferta assim, porque você está roubando o patrão. Aí daqui a pouco a irmã estava desempregada de volta. Aí eu não orei mais não. Eu vou orar para a irmã ter emprego, e daqui a pouco está enfiando atestado sem... Aí daqui a pouco adoece de verdade. Aí, Senhor, agora me cura. Seja o seu sim, sim, e o seu não, irmão, nem que isso te cause, te traga dano, mas honre a sua palavra, honre o fio do bigode. Uma observância a horários e às entregas, isso aqui a gente comentou. Prometeu, cumpra. Boa reputação abre portas. Se eu desenvolvi uma reputação boa com o Edmar, quando eu vendi o Fusca abaixo do esperado, de alguma maneira o Edmar está sabendo que o Fusca valia mais. De uma outra maneira vai aparecer uma oportunidade que ele vai me abençoar, que vai abrir portas. Ou as pessoas que ficam sabendo, cara, você soube? O cara lá vendeu, ficou sabendo e não voltou atrás. Teve um baita prejuízo, mas manteve a palavra. Isso honra a Deus. Isso honra a Deus. E abre portas. Abre portas. Eu vou dar uma dica aqui, irmãos. Uma vez eu conversando com um diretor nosso, foi até chefe e ele já veio aqui, é um católico que veio ministrar num domingo aqui. O cara tão ponta firme que era. Já veio um católico aqui ministrar, um chefe meu. Ele falava, uma vez a gente tendo uma reunião com ele, né, lá na CNH ainda. Aí ele, olha só, tem um grupo aqui assim, assim, assado, de umas pessoas lá, da empresa. Eu vou mandar uma piadinha aqui. Aí ele mandou a piadinha. Como eram umas pessoas mais próximas, mas coisas assim, de 1 minuto, todo mundo visualizou a piada. Ou seja, todo mundo, ou a maioria, estava no celular. E tinha os mais tongo ainda, que ainda mostrava os mongezinhos da gargalhada lá. Olha aqui, ó, todo mundo no celular essa hora. 3 horas da tarde, ainda tem 1h30 de trabalho aí. A gente não vê, mas os nossos chefes, eles observam até o tempo que a gente fica no celular. Só que imagina, às vezes é até ingrato, irmãos, que você trabalha, aí vai lá tomar uma água, vai no banheiro. Aí você encontra com o chefe, né? Aí você vai lá dar mais um, aí trabalha, cansa, aí você vai lá tomar mais uma água, ir no banheiro, encontra o chefe de volta. Aí você, puxa a vida, por que ele não é assim? Por que ele não me vê trabalhando, só me vê tomando água? E o chefe, puxa, esse camarada só vive tomando água, eu vou colocar uma fralda nesse cara, vou dar uma fralda para ele trabalhar com fralda. É isso, tem isso. Então, esse senhor aí, ele fazia isso, ele mandava uma mensagem, ó, todo mundo vendo o celular, todo mundo online aqui no Zap. Aí, pelos cantos das máquinas de solda, estava lá o povo escondido lá. Só que ele sabe onde as pessoas se escondem. Aí não honra a Deus, né, irmãos? Então, prometeu, cumpra, boa reputação abre portas. Não tem como desassociar o trabalho de excelência com um bom planejamento. O ouvir conselhos, a gente já falou um pouquinho disso aqui, eu só vou dar uma breve recapitulada. Aconselhar-se com um bom conselheiro, para eu manter um bom nome, decisões que eu preciso tomar, que eu julgo ser importante, para qualquer área da minha vida, eu preciso me consultar com pessoas que já tiveram ou já tomaram decisão parecida. É o que diz Provérbios 15:22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Não quer dizer que você vai ser Maria vai com as outras, você vai viver dependente, não é uma dependência da opinião dos outros, porque não é qualquer pessoa que você vai consultar. Você está querendo empreender, abrir um negócio, você não vai consultar o amiguinho lá que joga bola lá na escola lá, do campinho, vai procurar com alguém que já fez aquilo, e que já fracassou também.
procura um que já foi bem sucedido e um que deu errado. Quer abrir uma frutaria? Procura uma frutaria boa aí, que já está dando bombando, e me procura que eu mostro o que você não deve fazer para não fracassar no ramo de frutaria, como eu fiz. Que eu contei já essa história aí, né? Saber filtrar os conselhos, né? Não é ouvir qualquer um. Jesus ensina a planejar, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer, ou seja, tudo é o que nós procuramos, estamos procurando fazer, em tudo que a gente faz aqui na igreja, é planejar a longo prazo, é estipular como vai ser, notar, deixar registrado o que deu errado, para a gente corrigir no próximo. Isso a gente pode levar para a nossa vida, né? Pode levar para a nossa vida. E disse-lhe Jesus, quantos pães, isso aqui é na multiplicação dos pães, lembram, o pastor Deiró esses dias falou disso, tinha mais, pelo cálculo dele, mais de 20 mil pessoas, esses 5 mil aí eram homens, cada homem com uma mulher, cada família daquela, os judeus faziam filho bastante naquela época lá, com os 3, 4 filhos, mais de 20 mil pessoas, né? Ou seja, e só tinha 5 pães e 2 peixes, e precisa acontecer um milagre ali. Eles tinham pouco, Alas, eles tinham pouco, mas o que Jesus faz? Tá, mais de 20 mil pessoas, olha, imagina a cena, mais de 20 mil pessoas, o que Jesus diz? O versículo, acho que vai ser o 40 ali, e tomando ele 5 pães e 2 peixes, levantou, olhando, partiu, não, ali, está em amarelo, ó, e ordenou-lhes que fizessem assentar todos em ranchos, sobre a erva verde, assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50, então mais de 20 mil pessoas mutuado. O que Jesus faz? Não, organizem primeiro, façam um grupo aqui de 100, outro de 100, ali atrás um de 50, para que venha ter uns corredores no meio, como se fosse isso aqui, ó. Fica mais fácil a distribuição, a organização, ou seja, para o milagre da multiplicação acontecer na nossa vida financeira, o que precisa? Organização. Mas a gente vai gastando, meu Deus, o devorador está furioso contra mim. Não é a organização. Amém ou não amém? Planeje seus gastos. Quem não planeja com cuidado, quem planeja com cuidado tem o quê? Fartura. Mas o apressado acaba passando necessidade. Provérbios 21:5. Cuidado com promoções, sabe essas lojas de promoção? Promoção aí, loja. Esses dias mandaram, qual é a loja do passarinho lá do Pica-Pau? Reserva. Era reserva? Aí, vou ver o que tem aqui, promoção e tal. Aí eu sei que na hora, tudo era da reserva, só que não era reserva. Aramis, era da Aramis. Só que na hora que você entra no site, é tudo parecido, o azinho é a mesma coisa, só que era Amaris. Era quase a mesma, só que era só para pegar bobo. Só que não, mas não pode ser isso aqui, né? Ou seja, a gente precisa ter cuidado com essas promoções. Às vezes é uma coisinha aqui, outra, mas é só em 10 vezes, paga que nem sente. Só que aí pega outra coisinha em 10 vezes que nem sente. 10 vezes que nem sente, daqui a pouco tem um gigante atrás de você. Aí você vai sentir. E aí quer planejar. Não, eu preciso me organizar, eu preciso planejar. Eu preciso cortar gasto por enquanto. Aí qual é o primeiro gasto que vem na cabeça para cortar? Né? Então, vejamos o que diz um experiente chefe de família sobre promoções e desconto. Olha o que esse cara fala sobre quando tem uma plaquinha. Aqui você compra tanto e tem desconto. Olha o que ele diz. Cadê o camarada? Volta lá, irmão, um pouquinho. Aí. Se eu não comprar nada, o desconto é maior. Quem conhece o Julius aí? É tudo planejadinho ali, ó. E detalhe, se você lembrar, ele não tem só a casa que ele mora.
que é um duplex. Ele mora num duplex, ainda tem um outro apartamento que ele aluga para o senhor Osmar lá, que tem que vende caixão. Ele aluga aquele apartamento lá. Ou seja, trabalha tudo certinho, não é um mega empresário, mas ele consegue suprir a necessidade da família dele. Olha a gente falando do todo mundo odeia Cristo aqui. Só eu mesmo, misericórdia. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Então está em promoção, está muito. Opa, irmão, ei, pessoas que caem em golpe. Quando a esmola é demais, a gente precisa desconfiar. Clique aqui, esses dias uma pessoa aí apertou no Instagram, jogue não sei o que aqui e ganhe tal coisa. E a pessoa estava desesperada, precisando de um trocado, ganhava 100 a 400 reais. E foi lá, perdeu a conta no Instagram e perdeu 100 reais lá. Foi até mais isso, acho que 400 reais. Perdeu um valor lá, perdeu o que não tinha, porque queria algo fácil. Irmão, algo fácil não tem, nada é fácil. Tudo é muito trabalhado. Então, quando você se deparar com alguma coisa que é muito fácil, sabe quando você chega numa loja, olha, a gente está com uma promoção que acaba hoje, é mentira. No mês que vem ela vai estar falando a mesma coisa. Olha, a gente está com uma promoçãozinha que acaba hoje. Aí você já está querendo aquilo ali, e você nem planeja muito bem, e fica ansioso, e traz o cartão aqui que eu preciso, e fica naquela loucura para fechar aquilo ali, porque acaba hoje. Mentira. Então a gente precisa nada é fácil, tudo é muito trabalhado, a gente tem que acordar cedo, e quando a gente começa a viver esses princípios, a bênção do Senhor, ela vai nos acompanhando, a bênção vem atrás da gente. Quando do nada encosta aqui, irmão, não quer fazer um negócio assim, irmão, tem uma porta aberta, e a coisa vai acontecendo, a gente não precisa correr atrás. Quando nós estamos fazendo o ordinário, é o que o pastor Deiró fala. Irmão, o pastor Deiró trouxe uma palavra, um resumo do que a gente prega aqui, sobre maturidade cristã, sobre púlpitos que pregam muito milagre, milagre, milagre. Quando se prega muito milagre, é porque é uma igreja que vive quebrando o princípio. Mas quando nós somos uma igreja que vive princípios, nós desfrutamos da providência do Senhor. O Senhor nos convidou, nos chama para viver de princípios, e experimentarmos a sua providência. Milagre é uma situação excepcional, e na maioria das vezes milagre é resultado de alguém que já quebrou princípio. Está doente, está morrendo, vai ver histórico de saúde. Tem um vídeo na internet de um camarada bem louco aí, que eu mandei só para a Carol, mas ele fala, a pessoa não cuida da saúde, não cuida do coração, aí quando está morrendo, aí que começa a caminhar. Está morrendo já. Qual é a doença que dá por falta de tomar água? Não, é o rim, né? O rim. Nunca toma água, principalmente quando chega o frio. Ai, daqui a pouco, Senhor, me dá o meu milagre, eu quero um rim novo. Mas não cuidou, quebrou o princípio da saúde. Misericórdia, 24, vamos terminar isso aqui. Cuidado com as pequenas despesas, um pequeno vazamento afundará um grande navio. Então, às vezes, a gente só olha contas grandes, e às vezes tem umas contas pequenas que a gente precisa fechar. Benjamin Franklin. Muitas pessoas gastam dinheiro que não... Olha isso aqui, irmãos. Aqui vale fala a Deus, fala a Deus. Muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Só para dizer que só para dizer que... É um exemplo que eu sempre dou disso. O vizinho está lá, né, lavando com uma vapzona que tira até a tinta, no sábado. Aí ele, poxa, eu preciso comprar uma vap dessa para lavar meu carrão também. Só que, irmão, a realidade do vizinho é outra, né? A realidade do vizinho é outra. Mas aí ele quer também, né? Aí ele vai lá e compra.
Aí, no outro final de semana está lá ele também. Ainda joga lá pro vizinho, assim um pouco, para fazer piada. E aquela vapzona que passa na calçada, vai tirando todas. Aí daqui a pouco. Amém, não amém? Evite dívidas desnecessárias. A tua lâmpada, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você entende isso que foi falado hoje, ministrado aqui? É palavra de Deus? É palavra de Deus, irmão. É palavra de Deus que a gente, da nossa maneira, a gente não consegue viver isso aí. Agora, quando nós nos humilhamos, Senhor, eu preciso da Tua graça, me capacitando para viver isso aí. Às vezes, o Senhor está ali naquela guerra, porque você quer comprar. Às vezes, você quer agir de qualquer maneira lá no trabalho, de forma irresponsável, fazendo... Senhor, eu sou um porcalhão mesmo, eu faço de qualquer maneira. Senhor, me ajuda a ser diferente. Me ajuda. A graça de Deus, ela nos capacita a fazer diferente. Só que a gente precisa reconhecer, Senhor, eu não sou esse cara aí que o Salomão falou que é para eu ser, para chamar a atenção de um rei, para eu ganhar mais e tal, para melhorar a minha condição. Isso é a partir da palavra, quando a gente faz com que a palavra de Deus, ela venha a ser o nosso guia. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Tudo que a gente vai fazer é debaixo de uma orientação, de uma direção de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, não é você é com a graça de Deus, é com a bênção de Deus. Precisar fazer um curso, vá com a bênção de Deus, com a graça de Deus, para a glória de Deus. Por que você quer ser o melhor lá na tua empresa? Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Entendemos que então para ter a porção acostumada é preciso trabalhar. Para eu ter a porção acostumada, eu preciso trabalhar. Esse trabalho precisa ter uma qualidade. Afinal, o nosso trabalho é a nossa digital. E quando os resultados começam a surgir, principalmente a juventude, os irmãos, quando eu começo a trabalhar com qualidade, honrando ao Senhor em tudo que eu vou fazer, os resultados, eles vão aparecer. E quando esses resultados aparecerem, a gente vai entender na próxima quinta. Amém? Está carregando ainda para a próxima quinta. Se coloque de pé. Temos uma oportunidade de honrar a Deus com o nosso trabalho, com os nossos recursos. É o que nós vamos entender na próxima quinta. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Eu queria